Às vezes, a vida coloca diante de nós um obstáculo tão silencioso, tão invisível, que você nem percebe que é ele que está sabotando tudo. Eu levei anos para entender por que a lei da atração simplesmente não funcionava para mim. Eu repetia afirmações, visualizava, sonhava, mas nada mudava. Até que um dia, algo aparentemente pequeno explodiu na minha consciência como um clarão e tudo ficou claro. E é isso que eu quero revelar agora. Porque talvez, mas só talvez, você esteja preso exatamente onde eu estive e nem percebe. Desde muito cedo eu vivi preso em uma sensação silenciosa de incapacidade. Era como se houvesse uma barreira invisível entre quem eu era e quem eu queria ser. Eu via pessoas prosperando, avançando, tomando decisões que pareciam simples e me perguntava, por que eu não consigo? Eu acreditava que pensar positivo bastava. Repetia frases, tentava imaginar uma vida melhor, mas nada acontecia. E a maioria das pessoas vive exatamente assim. Elas acham que o problema é a falta de oportunidades, de estudos, de contatos ou até de sorte. Mas o verdadeiro bloqueio está muito mais profundo. E esse bloqueio aparece de maneiras tão sutis que você nem percebe. Sabe quando você está prestes a fazer algo que pode mudar sua vida, mas trava? Quando surge uma chance boa demais e você pensa, isso não é para mim. Quando você recebe um elogio e, ao invés de aceitar, minimiza. Ou quando tem medo de ganhar dinheiro porque pode perder depois. Isso não é azar, isso é autoimagem. Eu carreguei isso por anos sem perceber. Depois que abandonei a escola, fui pulando de trabalho em trabalho, como quem tenta tapar buracos em um barco afundando. Trabalhava em fábrica, posto de gasolina, trocando pneus, engraxando motores, qualquer coisa que aparecesse. Mas por dentro, eu me sentia inútil. A verdade é que eu não acreditava valer nada. E esse sentimento moldava cada decisão minha. Eu só aceitava trabalhos que me mantinham pequeno, porque era assim que eu me enxergava. Um dia específico marcou minha vida. Eu estava no Corpo de Bombeiros de Toronto e depois de uma discussão boba, eu saí de lá mais abalado do que deveria. Mas o problema não era a discussão. Era o que ela ativou dentro de mim. Eu me senti um fracasso completo, como se qualquer pessoa pudesse me derrubar com meia dúzia de palavras. Esse tipo de reação emocional revela quem você acredita ser na raiz. E enquanto sua raiz não muda, nada muda. Foi apenas anos depois que entendi que o universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você acredita ser. E essa descoberta é dolorosa, porque mostra que a vida que você tem hoje não é culpa da economia, do governo, da família, do destino. É reflexo da imagem que você carrega de si mesmo. Uma imagem construída por experiências antigas, traumas, comparações, críticas e medos. Pense em pessoas que romperam esse ciclo. Jim Carrey, por exemplo, escrevia para si um cheque de $10 milhões, por extenso, quando ninguém sequer acreditava nele. Ele fazia isso não para sonhar, mas para se enxergar como alguém que realmente valia aquilo. A prosperidade veio porque a identidade dele estava pronta para recebê-la. Não foi mágica, foi alinhamento interno. E a pergunta que fica é, como você se enxerga? Não como você diz para os outros, mas no silêncio da sua mente. Você acredita que merece mais? Ou se sente preso no mesmo papel de sempre, como se estivesse interpretando um personagem que não escolheu? Cada medo irracional, cada sabotagem, cada momento em que você se encolhe diante das oportunidades, tudo isso mostra sua autoimagem atual. Eu aprendi, depois de muito lutar, que você não muda sua vida tentando mudar o mundo ao seu redor. Você muda sua vida mudando a imagem que guarda de si mesmo. E quando essa imagem se transforma, as portas se abrem sem esforço, as oportunidades parecem surgir do nada, e a vida começa a responder com uma velocidade que chega a assustar. Porque a verdade é simples. O universo nunca envia mais do que você acredita que merece. E no momento em que você muda quem você é por dentro, tudo ao redor começa a mudar com a mesma intensidade. Quando eu percebi que a minha vida só mudaria quando eu mudasse a imagem que eu tinha de mim, algo novo começou a acontecer dentro de mim.
Foi como se eu finalmente tivesse entendido a peça que faltava no quebra-cabeça. Porque não adianta repetir frases bonitas se por dentro você continua se vendo como alguém limitado. O universo não responde a palavras. Ele responde à identidade. E foi justamente esse entendimento que transformou meu pensamento em ação e minha ação em resultados. Naquela época, eu passava horas relendo trechos de um livro que havia mexido profundamente comigo. Mas numa madrugada específica, a experiência foi diferente. Eu fechei o livro e senti uma inquietação tão forte que parecia que algo dentro de mim queria romper. Peguei um papel e escrevi quem eu realmente acreditava ser. Não quem eu queria ser, mas quem eu era. E aquilo doeu. Eu percebi que, por mais que eu falasse em prosperidade, eu me via como alguém comum, sem valor, sem brilho. E enquanto essa fosse a minha verdade interna, nada mudaria do lado de fora. Então, numa decisão que mudou toda a minha trajetória, eu comecei a escrever uma nova imagem. Eu escrevi: eu sou um homem próspero, eu sou um homem disciplinado, eu sou um homem que cria valor. E algo tomou forma ali. Não foi mágica, não foi sonho, foi clareza. Eu estava dando um novo molde para minha mente, e a partir daquele momento, tudo começou a se alinhar de um jeito que parecia impossível. Em pouco tempo, tomei uma decisão que parecia loucura. Pedi demissão do Corpo de Bombeiros. Eu, sem educação formal, sem experiência empresarial, resolvi abrir uma empresa de limpeza. A maioria das pessoas teria rido, e algumas até riram. Mas, por dentro, eu já não era o mesmo. Eu não estava mais preso à imagem do garoto que abandonou a escola, do jovem inseguro dos empregos improvisados. Eu tinha me tornado alguém que acreditava no próprio valor, e essa identidade guiou cada passo que dei. No meu primeiro ano nesse negócio totalmente novo, eu ganhei mais de $100 mil, por extenso. Não porque eu era especial, não porque eu tive sorte, mas porque finalmente meu comportamento estava alinhado com a nova imagem que eu carregava. E é assim que a lei da atração realmente funciona. Você não atrai o que quer, você atrai aquilo que você se torna. Hoje, olhando para a vida das pessoas, vejo isso acontecendo o tempo todo. Elas dizem que querem ganhar mais, mas continuam se vendo como alguém que só merece o básico. Dizem que querem prosperar, mas carregam uma identidade marcada por medo, culpa, timidez, insegurança. E enquanto essa identidade interna não se transforma, nada se sustenta. Mesmo quando surge uma oportunidade, elas não conseguem agarrá-la. Mesmo quando ganham mais, perdem depois. Mesmo quando avançam, retrocedem. A ciência já mostrou que a forma como você se percebe influencia diretamente suas decisões diárias, desde o modo como você fala até o tipo de oportunidades que você acredita merecer. E decisões formam destinos. Cada pequena escolha que você faz nasce da imagem que você carrega de si. Uma das aplicações mais práticas desse entendimento é agir como a pessoa que você deseja ser antes mesmo de ter os resultados. Quer prosperar? Pergunte-se: como alguém próspero age hoje, nesta manhã, nesta situação específica? Quer se destacar no trabalho? Pergunte-se: como alguém confiante se comportaria nessa reunião? Quer atrair mais oportunidades? Pergunte-se: como alguém de alta frequência emocional responde a esse problema? Quando você começa a agir como a pessoa que deseja ser, mesmo sem resultados imediatos, sua mente entra em um estado de coerência. E o universo responde a essa coerência com velocidade. Esse é o ponto onde a transformação começa. Quando você decide assumir a identidade que corresponde à vida que você quer viver. Porque a vida não se molda pelo que você espera. Ela se molda pelo que você incorpora. Quando você internaliza isso, tudo muda. E muda rápido. Porque o mundo externo sempre segue o mundo interno, nunca o contrário. Eu vi muitas pessoas com potencial incrível se autodestruírem diante dos próprios pés, e senti isso de perto. Não como teoria, mas como uma experiência viva que me fez acordar de verdade. Há uma linha tênue entre oportunidade e armadilha. E muitas vezes,
O que separa quem prospera de quem cai é um padrão mental que age como um sabotador silencioso. Você já notou que quando a vida começa a melhorar, surgem pensamentos estranhos que tentam justificar um retrocesso, um gasto impulsivo que mereço, uma desculpa para não assumir mais responsabilidade, um medo súbito de perder tudo? Esses são sinais claros de autoimagem em conflito. Não é sinal de destino contra você. É sinal de identidade contra você. Lembro de um período depois do meu primeiro sucesso na empresa de limpeza. O dinheiro começou a entrar de maneira inesperada e, por um tempo, senti uma alegria verdadeira. Mas logo uma sombra apareceu. Uma inquietação que me fazia evitar decisões importantes, como se eu estivesse esperando que tudo terminasse a qualquer momento. Em reuniões que podiam significar expansão, eu me calava. Quando surgiu a possibilidade de investir para crescer, eu hesitei até que a oportunidade se esfriasse. Não foi falta de conhecimento técnico. Eu sabia o que fazer. Foi a velha voz que dizia: "Isso não é para você." Essa voz me custou contratos, crescimento e meses de avanço. A emoção que esse episódio traz à lembrança é uma mistura de vergonha e dor. Vergonha por ter me deixado levar por um medo irracional. Dor por ver outras portas se fecharem por minha hesitação. Essa sensação é famintosamente comum. O sucesso chega e o medo de merecê-lo bate tão forte que a pessoa se sabota para voltar ao estado seguro que sua autoimagem reconhece. E não pense que isso é um problema só dos anônimos. Há histórias públicas que ilustram essa dinâmica de forma chocante. Pense em pessoas que ganharam fortunas, incontáveis milhões de dólares, e por hábitos autodestrutivos, perderam quase tudo. O que diferencia quem mantém a riqueza de quem a perde não é só habilidade ou sorte, é resiliência emocional e coerência interna. Quando a imagem que a pessoa carrega não evolui para comportar o novo nível, o comportamento passa a contradizê-la. Gastos incontrolados, decisões impulsivas, relacionamentos tóxicos que drenam recursos e energia, escolhas que parecem confortáveis para a velha identidade. Isso destrói patrimônios reais e, muitas vezes, arruína vidas e reputações. A ciência ajuda a explicar o porquê. Quando estamos sob estresse financeiro ou emocionais intensos, nosso cérebro tende a operar sob o que pesquisadores chamam de mentalidade de escassez. Atenção reduzida, tomada de decisões piorada, foco em curto prazo. Isso faz com que comportamentos impulsivos, comprar para aliviar a ansiedade, evitar decisões complexas, procrastinar investimentos importantes, se tornem a regra. Em outras palavras, o estado emocional de escassez torna praticamente impossível agir de forma consistente com a pessoa próspera que você diz querer ser. É por isso que mudar circunstâncias sem mudar a mente é como construir uma casa sobre areia. Se você quer interromper esse padrão, é preciso agir em 3 frentes: reconhecimento, substituição e prática. Primeiro, reconheça, com brutal honestidade, um comportamento que você usa para se auto-sabotar, gastar por impulso, evitar assumir riscos, sabotar relacionamentos, procrastinar diante de decisões financeiras. Observe quando ele aparece, que gatilhos acionam e como você se sente antes e depois. Segundo, substitua. Crie uma ação concreta que ocupe o lugar do velho comportamento. Se você gasta por impulso quando ansioso, faça um ritual de 24 horas antes de qualquer compra acima de um certo valor. Respire, liste 3 razões para esperar, consulte um parceiro confiável. Se você evita decisões, force uma regra de 3 passos. Anotar a decisão, escolher a primeira ação, executá-la em 48 horas. Terceiro, pratique. Repita o novo comportamento até que sua identidade comece a aceitá-lo como normal. Desafio você a escolher um comportamento de autossabotagem e substituí-lo por uma ação concreta durante 21 dias seguidos. 21 dias é tempo suficiente para começar a reprogramar a resposta automática. Tome notas diárias: gatilho, reação antiga, ação nova e resultado. No final dos 21 dias, compare.
você verá como pequenas mudanças de hábito abrem espaço para uma nova autoimagem. No final, a lição é dura, porém libertadora. Não espere o dinheiro curar seus medos. Cure primeiro os medos que fazem o dinheiro se esvair. Aprenda a reconhecer a sabotagem, a substituí-la e a treinar uma nova resposta. A maioria das pessoas prefere culpar o mundo. Poucos estão dispostos a olhar para dentro e mudar a si mesmos. Se você escolher olhar, agir e persistir, a transformação não será somente financeira. Será a reconstrução da sua própria identidade e isso não tem preço. Quando eu finalmente compreendi que o dinheiro nunca foi o problema, que o verdadeiro obstáculo sempre esteve dentro de mim, tudo começou a mudar. Eu percebi que enquanto eu continuasse reagindo às circunstâncias, preso à velha programação que dizia que as coisas são difíceis, dinheiro é escasso, ou é preciso lutar muito para conseguir, eu continuaria criando as mesmas situações repetidas vezes. Nada externo poderia me salvar. Era a minha frequência que determinava o fluxo, e não o contrário. E foi então que comecei a observar a mim mesmo com brutal honestidade. Percebi que, em momentos de preocupação, minha mente corria para imagens de falta, de urgência, de medo. Eu visualizava contas chegando, prazos apertando, possibilidades escorrendo pelos dedos, e isso criava uma tensão interna tão forte que eu literalmente bloqueava o fluxo do dinheiro. Quando você está vibrando medo, você não atrai soluções. Você atrai mais situações que alimentam esse medo. E foi nesse ponto que entendi. Eu precisava mudar a vibração antes de mudar qualquer resultado. Então comecei a fazer algo simples, mas profundamente poderoso. Eu comecei a parar por alguns segundos todas as vezes que sentia a tensão surgir. Em vez de me envolver com o problema, eu respirava fundo, fechava os olhos e me perguntava: o que eu realmente quero sentir agora? Não o que eu quero que aconteça externamente, mas o estado interno que eu desejava experimentar. E quase sempre a resposta era a mesma: tranquilidade, segurança, expansão. Eu comecei a escolher deliberadamente esses sentimentos, mesmo quando nada lá fora justificava essa escolha. E algo extraordinário acontece quando você muda o sentimento antes da evidência chegar. É como se a mente dissesse ao corpo: estamos seguros, estamos no caminho certo, existe abundância disponível. E o corpo responde relaxando. E nesse relaxamento, você se alinha com soluções que antes não conseguia enxergar. Você começa a ter ideias, percebe oportunidades que estavam ali o tempo todo, atrai circunstâncias que pareciam improváveis. O fluxo se abre, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a frequência com que reage ao mundo. Com o tempo, comecei a usar essa prática de forma ainda mais intencional. Em vez de esperar o medo aparecer, eu criava momentos diários para elevar minha vibração deliberadamente. Eu me sentava em silêncio e imaginava a energia circulando livremente. Sentia como se cada célula estivesse se expandindo com confiança, como se uma espécie de luz dourada estivesse preenchendo meu corpo e irradiando para fora. Eu via o dinheiro como uma corrente ilimitada, sempre fluindo, sempre se renovando, sempre disponível. E quanto mais eu alimentava essa imagem interna, mais o externo começava a refletir isso. Contas que pareciam impossíveis de resolver se solucionavam com facilidade. Pessoas surgiam oferecendo exatamente o que eu precisava. Projetos iniciavam com fluidez. E eu entendi profundamente que o dinheiro sempre responde à vibração. Ele nunca chega para quem implora. Ele chega para quem se alinha. Eu aprendi que a verdadeira mudança não acontece quando você tenta controlar circunstâncias externas, mas quando você ajusta a sua frequência interna para combinar com aquilo que deseja viver. Quando você se sente próspero antes de ver a prosperidade. Quando você agradece antes de receber. Quando você libera o medo antes mesmo de saber como as coisas vão se resolver. É nesse ponto de rendição consciente, não de desistência, mas de confiança, que o fluxo se abre e você começa a perceber que o dinheiro nunca esteve preso. Quem estava preso era você, dentro de um padrão mental que não permitia o movimento. E quando você solta esse padrão, quando escolhe conscientemente sentir abundância,
Mesmo por pequenos instantes ao longo do dia, você abre espaço para que o universo responda. Porque o universo responde à vibração, não às palavras. Ele responde ao que você é no silêncio da sua mente, e não ao que você diz que quer. Essa é a chave que transforma tudo. Sentir agora o que você deseja viver depois. E quando você domina isso, o fluxo do dinheiro não apenas se abre, ele se torna contínuo, natural, previsível, como uma lei que nunca falha. Porque é exatamente isso que ele é. E enquanto você deixa essas ideias se acomodarem dentro de você, lembre-se de que essa transformação não acontece apenas em um momento. Ela continua, se expande e te acompanha conforme você escolhe, dia após dia, elevar sua própria frequência. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém especial que pode se beneficiar desse insight e abrir um novo espaço de possibilidades na vida. Obrigado por estar aqui comigo. Eu te espero no próximo vídeo.